palavra ditadura a respeito do artista ou do humorista, se a utilizarmos à queima-roupa, certamente não é a palavra certa, mas se pensarmos numa ditadura mais subtil, aí já estou mais de acordo. Os fenómenos da ditadura, da censura, estão presentes, só que não estão tão manifestos quanto era há umas décadas. Estão um bocadinho mais escondidos. No entanto, também estão à mostra. Se tu pensares na censura não estatal, que é o que nós não temos agora, não temos o Estado a dizer-nos a dizermos o que não podemos dizer, a censura até está bastante à mostra. A censura, se é que existe, não estou certo que exista por aí a lei, se existe é uma censura que está à mostra na internet, e nas cartas e nas pessoas que estão a peitar as balas e dizem não podes dizer isto. Portanto, não acho que seja assim tão subtil quanto isso. Agora, a estatal sim, a estatal se existir está escondida. E existe de alguma maneira em certas expressões editoriais sobre jornais ou sobre investigações, não tanto no humorista. Nunca tive ninguém do governo a telefonar-me a dizer que não posso fazer uma piada. Outra censura que poucas vezes é mencionada, que quanto a mim é mais importante que essa a estatal ou vinda de uma figura importante, que é a autocensura. Parece-me que a autocensura está a atingir um patamar como nunca houve. Nota-se mesmo... como nunca houve é arriscado. Sim, é arriscado, mas... Tendo em conta que na idade média o pessoal não podia dizer que gostava de sexo anal, é um bocado... Às vezes vejo mais risco, ousadia em Aristófanes do que o comediante atual. O que é que eu quero dizer com isto? É a tensão verbal. É tu dizeres as coisas no mínimo de palavras possível. Mas estás a ver, logo aí nessa tua comparação está uma falácia. Tu estás a comparar uma pessoa... O gigante. Com o comediante geral, que também não existe, que é um conceito. Eu também posso dizer, o Jeselnik era muito mais arrojado do que o dramaturgo normal grego. Aí não estou certo. É claro que agora tínhamos de definir o que é arrojo. Se o arrojo é apenas o tema... O Jeselnik até foi uma coisa mal escolhida, mas, por exemplo, eu posso dizer, então, que um gajo assim mais fora, que os Antidona são mais arrojados do que o dramaturgo médio grego antigo. Estou a pegar numa coisa específica que é boa e a ir para uma coisa vaga que não existe. Estás a ver um conceito. Tu dizeres que Aristófanes é melhor do que o comediante, é mais arrojado do que o comediante. Qual comediante? Este fugir à generalização... Não, mas eu estou a dizer é que se tu vais fazer uma generalização, faz dos dois lados. Não digas o Aristófanes, diz os dramaturgos gregos clássicos sim, eu percebo. São mais arrojados do que os comediantes modernos europeus. Percebo o erro que cometi, mas utilizei o Aristófanes não foi gratuitamente, porque aí posso expandir depois o modelo. E eu posso contradizer-me. Primeiro é o pai da comédia grega. E depois viveu ali um período muito curioso. Viveu um período de liberdade imensa e um período de censura imensa. Ele passou pelos dois períodos. O facto dele ter sobressaído como o maior comediante, ele beneficiou disso. Provavelmente, se não tivesse esse estatuto na altura, teria desaparecido como outros. Há em certas comédias onde ele faz lá referência com comediantes menos conhecidos desaparecerem. E o desapareceram é eufemismo para morreram, não é? Estas questões de lutar contra o poder e depois existir uma retaliação sempre esteve lá. Essa é uma questão que está lá desde o início. A outra questão dos limites do humor também está lá. E a outra questão é a relação do humorista ou do artista com o público. Ele tem lá uma parte que se questiona se vale mesmo a pena. Como se estivesse a tirar pérolas a porcos. Ou seja, este pensamento que hoje chamaríamos pedante está lá desde o início. Mas está desde o início de qualquer arte. Eu acho que o primeiro sim. gajo que pintou uma mamute numa parede era pedante também. Eu acho que qualquer representação artística, primeiro de tudo, é egocêntrica. Logo a partir daí já traz algum pedantismo inerente, não é? Concordo em parte. Já não sei referir a fonte ao certo. Não sei se foi no Maluco Beleza, se foi no outro podcast, no Humor à Primeira Vista, se a memória não me falha. Mas provavelmente já usaste em vários sítios. Quando dizem porque é que não estás num patamar acima, e isto é, mais uma vez, uma generalização e vale o que vale, usas muito esse subterfúgio de dizer sou pedante e isso tem um efeito negativo no público. E tu desceste na escala do pedantismo. Sim, estou mais tranquilo, E isso faz com que seja menos pedante. Eu encontrei uma resposta tua, estive aqui a vasculhar, num artigo qualquer. Só consigo citar a ideia, não apontei, devia ter apontado. A pergunta era mais ou menos esta: o que é que tu testavas em Lisboa? E tu dizias exatamente isso, era o pedantismo. A minha questão é, esse pedantismo em ti sempre existiu ou foi uma forma de te ambientares à capital? Deixa-me ver se eu consigo explicar bem sem deixar meias palavras. Eu acho que sempre fui sempre tive um bocadinho de pedantismo dentro de mim, até porque acho que a minha família paterna também é um bocado assim, e acho que herdei um bocado disso. E depois, eu tinha, às vezes nem é bem pedantismo, mas eu sempre tive um bocado consciência das minhas capacidades e das coisas que consigo fazer, e isso às vezes era confundido, a segurança era confundida com pedantismo, e eu deixei-me um bocado levar
pela ideia de que, ao ter a noção da qualidade que tu tens, te tornas pedante, quando muitas vezes é só te tornas uma pessoa segura. Agora, de vez em quando, tenho aqui uns lives de pedantismo, quando, por exemplo, se fala de artes e os meus gostos, eu na minha cabeça são sempre os melhores de todos, e o resto das pessoas que não gostam, pobres e ignorantes, não sabem nada da vida. E isso sempre se manifestou um bocado, não foi uma coisa que eu tivesse cultivado por estar em Lisboa. O pedantismo de Lisboa que eu não gosto é uma mistura entre pedantismo e centralismo. Me irrita profundamente na capital do Império, que sempre me irritou. Não me identifico tanto com ele, mas... ou seja, o meu pedantismo não veio de Lisboa, porque o de Lisboa me irrita e eu acho piada também. O pedantismo de Lisboa, estavas mais a referir-te àquele fenómeno de eles acharem-se donos da verdade. Seja na forma de falar, seja em qualquer observação. Eles é que são os donos da verdade e tudo o resto são simulacros. Mas é isso. Isso vem da centralismo que há cá em Lisboa. Lisboa parece todos os Estados Unidos. Parece que Lisboa não tem noção de geografia, não tem noção de nada. É tipo, eu lembro-me de ver os morangos. O pessoal de Lisboa não sabe, o pessoal de Lisboa parece mesmo os Estados Unidos, que pensam que a França é a capital da Europa. E aqui em Lisboa pensam um bocado assim, tipo, dizem que Canidelo é na fronteira com Minho, que eu lembro nos morangos com açúcar, dizerem coisas desse género. Não há a mínima noção do resto do país. Sim. Eu recordo-me quando estive lá a viver, estive a viver lá há uns anos, acontece mesmo com os lisboetas, com a própria cidade. Eles não sabem que estão em Lisboa, mas não sabem movimentar-se. Não sabem que a rua ali mais à frente, os restauradores, não sabem não sabem onde é que as coisas ficam. E isso causa... É estranho. É muito estranho. Mas depois ouves os gajos a falar e de facto eles têm uma arrogância de que sabem tudo. Eles são os donos da razão em tudo. Eles criam tendência, o nosso sotaque é errado, eles é que falam. Tudo, é tudo. Sempre me fez confusão nesta cidade. Nunca consegui adaptar-me a ela. Por causa disso. Não achas que é um fenómeno mais ou menos parecido, ou vai beber às mesmas raízes daquela luta entre os ricos e os pobres? Tudo o que o pobre diz ou faz deve ser, como é que eu ia dizer, suprimido, ou pelo menos apocado, e tudo aquilo que o rico faz deve ser celebrado. Sim. Vem, concordo contigo. Deve ser transversal a quase todas as capitais, penso eu. Porque se tu reparares, na maior parte dos países, a população que não vive na capital tem uma espécie de ressentimento pelo pessoal da capital, seja o pessoal de Espanha todo com Madrid, seja o pessoal de Inglaterra toda, principalmente a parte norte do país, com Londres. Acho que é comum que na capital se crie esta espécie de barreira em relação ao resto dos países, uma espécie de superioridade injustificada, acho eu. Não sei se já te paraste com este fenómeno ou sequer dás importância a esse fenómeno. Partindo disto que a gente está a dizer, uma coisa que eu reparo, sobretudo na aula mais de classe alta dos comediantes, este preciosismo, que é um preciosismo entre aspas, que normalmente dão calinadas quando falam, sabendo ou não sabendo, não sei, isto teria que especular, a forma como falam depois é copiada por todos os outros. Eu nem estou a falar nos temas, isso é outra coisa, estou a falar na forma de falar. Alguém que está lá em cima, e aqui o em cima não é em termos de qualidade, é em termos de estrato social, fala desta forma, então ele deve saber o que está a dizer e eu, enquanto comediante, no estrato mais baixo, vou copiar o seu linguajar. Certo. Isto é tudo uma questão de hierarquias. O mundo animal é tudo uma questão de hierarquias, não é? O comediante do interior vai copiar o comediante urbano neste momento vai copiar o linguajar do rapper, que é o ídolo dele, o rapper vai copiar o linguajar do dealer, que é o ídolo dele, e o dealer vai copiar o linguajar do rapper, que é cliente, que por acaso é dealer dele. E andamos aqui numa pescada de rabo na boca, quando toda a gente copia toda a gente, e afinal está toda a gente a copiar a pessoa mais baixa, que é o dealer do gueto. E aqui entramos neste problema do critério, quer queremos, quer não é subjetivo, mas quanto a mim é uma diferença nestes últimos anos. A última conversa, não, a penúltima, já não sei. Uma conversa que tive com um escritor chamado Luís Carmelo, estivemos a falar do pós-modernismo, das hierarquias terem sido dinamitadas. Hoje tudo é igual a tudo e tudo é flexível, e isto no campo da arte, o que é que gera? É como se o medíocre estivesse ao nível do gênio. E quando não está, gera-se ali uma pirotecnia à volta para impulsionar o medíocre. Voltando um pouco atrás em relação ao pedantismo, já não sei quem é que disse isto, mais ou menos nestes moldes. O maior pecado do artista contemporâneo é chamar estúpido ao público. Pode ser de forma escancarada ou oculta ou subtil. Sempre que o artista, seja ele qual for, avança para um sítio, vai para lá das fórmulas, e se o público não percebe, qual é a resposta do público? Este gajo está a fazer qualquer coisa mal. Nunca põe a hipótese de eu não percebo. Dando um exemplo vá mais terreno, mais caseiro, a relação do humorista com o público quando o humorista faz uma piada. E a piada, como toda a arte, está aberta à interpretação. A interpretação que normalmente
isto daria tema para muitas horas. Se for um humorista que já está, como é que eu ia dizer, inquinado nas massas, a interpretação vai ser a mais errada possível, para que ele saia lixado na fotografia. Estamos a utilizar sempre a mesma lente. Se utilizarmos a lente do politicamente correto e de tem aqui alguma maldade por baixo, estamos a ver as coisas mal. Um dos grandes problemas é quando tu usas a mesma lente para tudo. Acho que acima de tudo há aqui uma coisa que nós às vezes nos esquecemos na nossa análise, é que as pessoas, são humanos, com os seus traumas, com as suas... É verdade, com as suas imperfeições. E há uma coisa, obviamente que se ouvir um amigo meu e uma pessoa desconhecida a fazer uma coisa errada, eu para o meu amigo vou tentar arranjar uma desculpa para aquilo. Para a pessoa que eu não conheço eu vou dizer que é um fascínio. Se eu vir o meu amigo a bater num velho e um gajo qualquer a bater num velho, eu vou, quando vejo o meu amigo, vou pará-lo, mas vou dizer, porquê é que ele fez isto? Se calhar o velho começou a atacá-lo, se calhar o velho ofendeu, se calhar tentou roubá-lo, se calhar tentou molestá-lo, o que quer que seja. Enquanto ao outro vou dizer só, caralho, este gajo é uma besta, é um atrasado mental, odeia espancar velhos. E isto aqui assim é o que acontece com o humorista estabelecido e com o humorista não estabelecido, ou com o humorista odiado e o humorista querido, é que o público tenta arranjar uma maneira de atacar o humorista que não gosta e ao mesmo tempo defender o humorista que gosta se fizer exatamente a mesma piada. A interpretação vem também do gosto pessoal ou da proximidade com a pessoa. Acho que é mais da proximidade e identificação com a pessoa. Acho que vai ser sempre assim, acho que é uma coisa que sempre foi assim e vai continuar a ser sempre assim, muitas vezes sem maldade, é uma coisa normal, é só empatia e proximidade ou falta de empatia. Empatia por uma pessoa, falta de empatia pela outra. Quando há maldade, e muitas vezes há, neste momento, em alguns ataques, algumas interpretações dúbias que fazem de piadas, e às vezes há maldade. Há maldade, penso eu, por duas razões. Uma, muitas vezes, é o síndrome de Munchausen, que tanta gente sente que em vez de se cortar agora a indignação, em vez de cortares para chamar a atenção, tu indignas para chamar a atenção e o carinho das pessoas que não tens outra maneira. Quando te indignas, as pessoas que se indignam contigo são parte do teu grupo e afagam-te o ego e és o maior. Muitas vezes a indignação que tu tens é falsa, nem sequer sabes que assunto é que está a falar, estás só a ir atrás da onda, Sim. tal síndrome de Munchausen. E depois há outras pessoas, quando fazem esse boicote por maldade, muitas vezes é por concorrência, dá-lhe jeito que há certas pessoas apareçam, dá-lhe jeito que seja um amigo a subir em vez daquela pessoa. Mas na maior parte dos casos eu acho que não há mesmo maldade, acho que há só mesmo empatias e falta de inteligência. Nos casos que há maldade, que a minoria fazem mais barulho, muitas vezes, e chateiam-nos mais, e parece que são muitos, mas são só 5 ou 6. Parece que são muitos. Há aqui um fenómeno que é visível nas redes sociais e vale o que vale. Quando saltamos para o mundo real rege segundo outras regras. Mas há aqui um fenómeno em relação ao humor que me parece indicativo de qualquer coisa. E aqui posso estar outra vez com uma visão inquinada. Parece-me que a indignação em relação à piada gera mais engajamento que uma piada típica. O dar conta, por parte de certas pessoas, que vale mais em termos de engajamento, e que o engajamento é projetar num futuro um estatuto que eu posso vir a alcançar, eu por aqui consigo chegar mais rápido àquilo que quero chegar do que ser humorista, até ajudar o humorista, vá. Certo. Eu acho que razão, é? Eu não sei se já é consciente, se é inconsciente. O Twitter então é a rede espetacular nesse assunto. Um sentimento de massa de o que é que gera mais engajamento. Ao contrário de outros anos, de outras colheitas, como é que eu ia dizer? É um bocado inglório quando o humorista está... É inglório e é engraçado se conseguirmos distanciar-nos. Se o humorista estiver a fazer piadas com temas que não sejam os trends. Aquilo passa completamente ao lado. Ninguém liga. Pode ser a melhor piada. Sim. Mas lá estamos a falar de redes sociais. As redes sociais vivem do imediato e vivem do poder e do impacto que tu consegues ter. Ou seja, é uma coisa que sempre foi assim, não é propriamente uma novidade. Simplesmente agora, se calhar, notamos mais. Mas as redes sociais sempre foi uma coisa imediata, como é um palco, não é uma coisa para ficar para sempre, ou sei lá, não é um livro, estás a ver? É uma coisa, é o assunto do dia, é a rapidinha do dia, é a coisa do dia. Sempre foi assim, um bocado. Não acho que seja um fenómeno atual agora, mas não deixa de ser bem engraçado quando vês mesmo grandes génios a passarem ao lado porque se recusaram a fazer uma piada com um acidente que a CMTV retratou. Tem muita piada, mas isso já dizia acho que era o Oscar Wilde, não era? Que o público é muitíssimo tolerante, tolera tudo menos o gênio. Não sei se é dele, mas parece, esse é o tom dele. Em relação ao engajamento, estavas a falar, sim, e eu acho que a indignação de facto traz muita gente, traz muito apoio, porque está na moda ser boa pessoa, não é nem ser boa pessoa, é aparentar ser. E de facto há muita gente que percebeu que é o caminho certo, é mais fácil eu chatear-me com tudo do que escrever. Se eu puder reclamar tudo e me derem trabalho, por amor de Deus, eu sou muito bom a fazê-lo até. Dê-me, por favor. E há muita gente que foi por aí, Mas sabes que está estudado que isto também é um bocado a nossa natureza, está estudado que se tu comeres num bom restaurante, tu contas a 3 pessoas. Se comeres num mau restaurante, tu contas a 5. As coisas negativas têm um ímpeto superior a nós. Por isso é que uma indignação tem tanto impacto nas redes sociais. Há aqui uma variante. Não sei qual é o peso. A forma como as coisas boas se propagam depende do meio. Se estiveres no meio beto,
as coisas boas propagam-se muito mais rápido do que no meio de classe média. Eu estou aqui a categorizar o Beto mesmo verdadeiro, não estou a falar do Beto postiço. O Beto Não é o da Rita Guerra, né? Não é esse. Já não pode entrar na equação. Eles fazem networking inconsciente. Estão sempre a fazer networking, mas networking do seu círculo. Sem a inveja, sem o receio, mas o facto é que o networking no meio mais baixo, na classe média, encontra entraves. Porque a própria palavra networking não faz muito sentido numa classe média baixa. Epá, quem é que vai fazer networking com uma mini sagres e uma bifana na mão? Não dá. Networking para a taberna. Vou fazer... Não dá. Vais falar com quem? Não dá. Perceba aquilo que estás a dizer, óbvio. Mas eu já nem sei se é só dos betos, se é do próprio mindset, da geração. Mais geracional do que propriamente classe social. Porque eu vejo muitas vezes, mesmo pessoal que vem de meios mais baixos, mas já vem com o mindset de eu vou aparecer, eu vou contactar, eu tenho que estar naquela festa, naquele sítio, para fazer isto e aquilo e aquilo. Enquanto o mindset da minha geração era muito mais burguês, era andar por aí. Não havia esse mindset de quase profissionalização, a sair da cona da mãe já são profissionais. Não havia isto. É isso mesmo. Eu lido agora com gerações mais novas, principalmente na produtora onde estou a trabalhar, onde há putos de 17 anos que me sabem explicar criptomoeda. Quando eu descobri como é que se trocava o euro por escudos, pá, aí 2 anos depois daquela merda se ter processado. Acho que esse mindset entrepreneur já vem mesmo metido desde muito cedo, não só na classe social, mas na geração. Cresceram com a internet a ver estes entrepreneurs entrarem pelos Instagrams e Twitters e o caraca dentro, o espírito de não, tens que ser empresário logo aos 14 anos e o caraças, e acho que eles já vêm com este mindset para o nosso meio, parte. Uma coisa é, vá, no meio económico, e essa mentalidade, mesmo assim, está prenhe de vendedores de banha de cobra. Essa mentalidade não sei se adequa muito ao meio artístico. Então não. Então tu viste agora a proliferação nos últimos anos. Nos últimos anos, a quantidade de publicitários que migrou para o meio artístico. E por isso é que o meio artístico se tornou muito mais resultadista e muito menos experimental. Mas é uma espécie de oxímoro. Se pensarmos que a arte não tem utilidade, pelo menos aquela utilidade que associamos a um martelo, então há aqui qualquer coisa que deixou de funcionar nos moldes antigos. A arte é um ótimo negócio. Sim. A arte é um ótimo negócio, porque é muito bem pago quando consegues vingar. Tu consegues, um pintor consegue vender um quadro e estar 2, 3 anos sem trabalhar. Um pintor de excelência. Um pintor de excelência já não digo qualidade, de excelência de projeção, porque a qualidade é sempre subjetiva. Um comediante com grande público, independentemente de ser bom ou mau, mas com grande público, consegue fazer um solo e estar o resto do ano a preparar o próximo solo, sem precisar de trabalhar. Isto em todas as artes, quando tens o sucesso. Quando tu sabes isso, e quando tens esta migração do espírito de publicidade para o meio artístico, e de publicitários para o meio artístico, este pessoal já faz a arte com isto na cabeça. Já não faz a arte como forma de expressão, faz a arte como um negócio desde o princípio. E com um resultado específico para atingir e com um método, um caminho já traçado para o atingir. E por isso é que nós vemos cada vez mais miúdos, cada vez mais novos, a terem um sucesso artístico enorme, sem nunca sequer terem arriscado ou ido por um caminho mais experimental na concepção da sua arte. Isto é a minha opinião, obviamente. Estava aqui a pensar naquilo que tu disseste da migração dos publicitários para o meio artístico. Sim, copywriters para escritores, designers para pintores. Os copy sempre fizeram essa migração. A razão pela qual eles migram é porque a arte é provavelmente o meio onde a especulação prospera. Se for bem feita, aquilo que não vale nada, bem vendido, pode valer balúrdios. A arte tem um valor que tu lhe dás. Se tu quiseres dizer um pedaço, uma poia nas tuas sapatilhas vale 1 milhão de euros, se houver alguém a pagar 1 milhão de euros por aquilo, é aquilo que ele vale. Ponto. A arte é um bocado como as ações. Tu dizes, olha, isto vale isto, e as pessoas acreditam. Pronto. Estamos a falar de uma arte no presente, não estamos a pensar numa arte que sobrevive ao tempo. A lagosta no telefone. Para umas pessoas é só uma lagosta no telefone, não devia ter sobrevivido ao tempo, e no entanto sobreviveu. Para outras pessoas é uma peça que alguém disse que valia 2 milhões de euros ou 3. É um diálogo que está aceso em relação a este fenómeno NFTs, será? Também não... Exatamente, olha, exatamente. O exemplo perfeito. O exemplo perfeito, aquilo tem um valor que as pessoas decidem que tem. E a arte sempre foi assim. Tu podes ter muita qualidade, mas se o pessoal disser que tu não vales nada e que a tua arte não vale nada, tu não a consegues vender. Tu podes ser uma merda, mas se as pessoas certas disserem que a tua arte é valiosíssima e que o investimento em ti é um investimento no futuro, tu de repente passas a valer milhões. Concordemos ou não, é assim que se processa. Há um experimento, eu não sei recordar quando é que foi feito. Foi uma música de Beethoven e de um compositor assim medíocre. Puseram as pessoas a ouvir aquilo. As pessoas ouviram Beethoven e depois saíram no outro.
que é que sucede? Eles tinham trocado. Eles, de facto, Uhum. gostaram do medíocre e saíram do Beethoven. Isto para provar o quê? O peso do nome, o peso do estatuto. Power of suggestion. Tu até tens isso, olha, em coisas muito mais simples, eu acho, porque são coisas que são dos nossos sentidos mesmo. Tu tens isto naqueles programas de culinária, onde tens as provas de comida, às vezes às cegas, e tens chefes que põem comida daquela pré-feita lá, e dizem que é comida feita por eles, e tens os alunos a dizerem, exquisite, eu nunca provei os cogumelos desta maneira. Depois o gajo mostra-lhes a lata dos cogumelos do Lidl e diz, estás a ver, foi isto que tu comeste. Estás a ver o teu palato, é o poder da sugestão. É muito, muito interessante isso. De uma forma ou de outra, estamos a jogar sempre num campo quase da fantasia. E quem tiver mais, como é que eu ia dizer, mais foguetes no jogo da pirotecnia é quem ganha. Podes dizer por aí, tipo, há coisas que são inegavelmente boas. Tu podes não gostar de Mozart, mas tu cientificamente ou matematicamente ou artisticamente analisas aquilo e é impossível dizer que é mal feito. Agora, o valor que aquilo tem depois é completamente fantasioso. É o valor que as pessoas decidem que aquilo tem. Ok, tocaste aí numa cena engraçada porque há aqui um fenómeno também a aparecer. Se fores ao YouTube, há de certeza que há de haver pessoas a dizer que Mozart é o pior músico à face da Terra. São ridículos. Vamos para o Twitter para um exemplo mais caseiro, que é um fenómeno que eu acho que não existia há uns anos em relação ao Ricardo Araújo Pereira e ao Bruno Nogueira. Pessoas que dizem o Bruno Nogueira ou o Ricardo Araújo Pereira não são humoristas. Este tipo de frase, o que é que revela? É uma miopia tremenda. Tu podes não claro. gostar de isso. um ou do outro, mas tu não podes dizer que eles não são humoristas. Aliás, a partir do momento em que vivem do humor, são humoristas. A partir Sim. do momento em que os recibos que eles passam são, diz lá, produtor de conteúdos humorísticos ou uma cena assim, que são contratados para fazer humor, são humoristas. É aquele exemplo, queres ser superior e dás-me um tiro no pé. Para dizeres uma coisa deste tipo e Claro, isso é aquelas frases, primeiro para chamar a atenção e depois para seres diferente dos outros. Olha tão diferente que eu sou, que eu vou dizer que os Beatles nem sequer são uma banda. Sim, por exemplo. Percebes? Sim. Percebes? É estupidez só. Este género de estupidez, é claro, mais uma vez o fenómeno, estamos a ser bombardeados com esses estímulos todos os dias, a toda a hora, caso queiramos. Mas parece-me que é um fenómeno novo. Este caso da miopia. O exemplo mais célebre é o Tolstói não reconhecia o gênio de Shakespeare. Mesmo o gênio, e aqui põe o gênio numa posição ingrata. O gênio é o gajo mais isolado de todos. Nem outro gênio consegue perceber que ele é gênio. Eu aceito que o Tolstói não ache o Shakespeare genial. O que ele não pode dizer é que ele é mau, que é diferente. Sim. Posso não achar Kafka genial, não posso dizer é que ele é mau. E nem podes dizer, ele nem sequer é escritor. Isso então era parvo. Isso Sabes aí- quem é que também era assim? O Miguel Torga também era assim. Se não gostava da pessoa, ela não sabia fazer nada bem. Nada. Ele podia ser o melhor mecânico do mundo. O Torga não gostava dele, dizia que ele nem sequer sabia o que era um acelerador. Era este tipo de pessoa, estás a ver? Eu acho que pessoas com personalidades muito fortes e muito rancorosas têm um bocado essa tendência. Sim, o que tu estás a fazer ao dizer coisas dessas é pôr por extensa a tua miopia. Tu és incapaz de ver o que aquela pessoa faz. Eu acho que ninguém está imune a este sentimento. Certamente eu terei em relação a determinados artistas ou a determinadas Sem pessoas. dúvida. Nem os génios estão imunes a este, como o Tolstói. Agora não me lembro assim, mas podíamos pensar no Lobo Antunes e o Saramago. O Saramago para o Lobo Antunes, se calhar, é um puto da quarta classe a fazer poemas para manjericos. É verdade, concordo contigo. É extremamente engraçado. Eu adoro essas picardias entre génios. É tão infantil ao mesmo tempo, tão pueril, tão primária, a minha é maior que a tua. Acho muita piada, sempre achei. E é inesperado. Se formos pensar de forma lógica, seria expectável que um gênio estivesse livre destas coisas mais ditas terrenas. Não, porque ele continua a ser um humano na mesma, Sim, nas suas sim, imperfeições sim. e com os Nós somos péssimos, como espécie, nós somos horríveis. Somos um erro tremendo, se Deus existe, estava muito bêbado quando nos fez, é um mal-humorado, porque nós somos mesmo horríveis. E mesmo que sejas um gênio, isso não te livra de seres um humano, com os piores instintos que nós temos. E um deles é a inveja, e um deles é a egomania e o egocentrismo, mas a inveja, especialmente. Tens muitas vezes isso, essa falta de, esse ódio, essa dizer de não reconhecer o gênio no outro, muitas vezes é a maneira que eles têm de se defender, porque eles sentem-se ameaçados pelo trabalho dos outros. Sentem-se muitas vezes não só ameaçados, como sentem-se esmagados pela qualidade do trabalho e acham que não chegam lá. E então é muito mais fácil desacreditar às vezes e dizeres que aquele trabalho é uma merda do que enfrentares o teu próprio demónio e dizeres, caralho, aquele gajo é melhor que eu. E às vezes também há muito isso no meio artístico. E vês, por exemplo, em bandas muito semelhantes, sei lá, o Robert Smith e o Morrissey, de certeza que são incapazes, é impossível aqueles dois ouvirem-se um ao outro e dizerem não, aquele gajo é mau, é impossível. Era só porque eram rivais na altura do mesmo estilo e tinham medo um do outro. No caso do Lobo Antunes, ele é um exemplo entre muitos, mas tem aqui várias nuances. Ele só elogia a escritores mortos, porque de uma forma ou de outra ele reconhece que já não estão em competição. Estás a ver, é isso. E quanto mais afastados do seu espectro, mais facilmente elogia poetas
do que usadores. Claro, É isso. claro, então E- concorrência é fedida, pá. Concorrência é Isto- muito fedida. Isto é engraçado perceber como é que a mente de um escritor como eu funciona. Eu acho que podemos transplantar esta ideia para o meio do humor. Mais facilmente o humorista fala bem de um gajo lá de fora, mesmo sendo mais fraquinho. Sem dúvida, sem dúvida. Nem que eu vi elogiar muito os teus colegas, calma. É o Não, receio e deles depois subirem ficas mais. fedido. Ok. Há esse receio deles subirem mais tu e depois há o medo da exposição, a fragilidade da falta de reciprocidade. Pois. Elogias o gajo e depois o gajo não te elogia a ti, então, mas que é isto? Andamos aqui a brincar? Isto não pode ser. Fragilidade de ego, estás a ver? Compreendo isso, mas às vezes não se torna uma espécie de circo de ficções. Eu elogio-te a ti, tu elogias-me a mim, depois elogias Claro. o outro. E há um É a círculo roda de da punheta. Sim, sim, é isso mesmo. E depois há um fenómeno na comédia, tinha de pensar um bocado no nosso meio, isso já aconteceu. Mas no meio literário há este círculo de legitimação, de repente há um que se passa da cabeça e diz: epá, vocês são todos uma merda. E de repente começa tudo a falar mal uns dos outros. Quebra-se a magia do círculo. O meio artístico é um meio de muitos egos, seja em que tipo de arte for, não é? E então, por mais boa aparência e por mais amigos que toda a gente se pareça, há sempre um balão que está a encher com os egos. Há uma sala com 5 artistas e eles começam todos muito simpáticos, mas no final da noite já há um que está a falar mais alto que o outro porque a atenção tem que ficar focada num deles, não pode ficar nos 5. Isto aqui às vezes é tudo muito politicamente educado, somos todos muito cordiais uns com os outros e corporativistas, mas depois às vezes basta só alguém espicaçar o balão e começa a sair o ar todo. A sala está cheia com os airbags dele e às vezes tens que apelir por alguma maneira, é só alguém abrir a porta. Então estás a dizer que o roast, muitas vezes há um clima de amizade, quando está a ser levado a cabo, mas pode ficar ali uma espécie de espinho. Será que este gajo quis Sim. dizer exatamente aquilo? Mas tenho a certeza em todos os do mundo todo. E muitas vezes quis mesmo. Eu acho que nos roasts há tipo 90% de piada, 10% de verdade. Mas depois, quem ouve 10% de piada e assume que os outros 90% é que são a verdade. Há muita gente assim. Então é muito engraçado. Eu adoro ver falta de fair play, adoro ver pessoas paranoicas e frustradas, adoro isso tudo. Gosto muito. Voltando um bocadinho atrás, há pouco falaste deste espírito empreendedor, falaste da arte, e se bem me recordo, não vou citar a fonte, mas sei que disseste alguma coisa deste género de chateava-te esta quase obrigação de produzir conteúdo de uma forma quase doentia, e a nível de retorno, aqui é o retorno financeiro, és obrigado a produzir sem ter nenhum retorno financeiro. Há aqui um fenómeno que está a agudizar-se. Há cada vez mais plataformas. Exato. Nem me sei expressar bem, mas chegar ao limiar do humanamente possível. Tu mesmo queiras, tu não consegues. Eu Está acho que presente em todas é impossível. vai haver aqui uma quebra, se é que não houve. Aqueles que têm uma equipa por trás e conseguem depositar as suas coisas nas redes avançam, mas aquele que vai começar agora, eu acho que é muito complicado, pá. Eu acho que se vão formar equipas de redes sociais. Eu acho que vai haver pessoal que vai ser a estrela da Twitch, e já há, e há pessoal que vai ser estrela só no TikTok, e há pessoal que vai ser estrela só no YouTube, e há pessoal que vai ser estrela só no Instagram, e há pessoal que vai ser, sei lá, estrela só no Twitter, e vão se tornar cada vez públicos mais fragmentados, porque eu vejo agora, por exemplo, o pessoal no Twitch. Eu estive a trabalhar com alguma malta que é Twitcher e gamer e o caralho, que é um mundo que eu não percebo, nem sequer gosto. E era pessoal que entrava num café e ninguém o conhecia, andava na rua e ninguém o conhecia, chegam-se ao pé de uma escola e de repente parecem os Beatles. Com o pessoal a chorar, caralho, estive até às 4 da manhã a ver-te a jogar ontem. É só pensar, compra o jogo e joga tu, caralho. Torna-se estrelas, estás a ver? E depois tens pessoal igual no YouTube, que ninguém conhece na rua, mas depois o pessoal que vê no YouTube, meu Deus, este gajo é o maior. E acho que vai acontecer para todas as redes. Vai ser o maior para 20 mil pessoas. A Twitch é um habitat muito singular. Ali nota-se várias coisas que estão mais ou menos aguadas nas outras. O sentimento de solidão de quem está a ver. Isso eu também senti, por acaso. É uma necessidade de criar laços, sejam esses laços verdadeiros ou falsos. É como se tudo tivesse falhado a minha última tentativa. De contacto humano. Né? Mas depois há um fenómeno que também acontece no Twitter, mas acho que deve ser próprio de todas as redes sociais. Quando tu és fiel a uma rede social, há uma espécie de código que te faz elevar acima dos outros, das outras redes sociais. Como se tu fosses o escolhido. No Twitter nota-se muito isso, mas na Twitch... como estou no Twitter, logo o meu QI subiu 100 pontos.
Exato, exato. Ficas na tua bolha, não é mesmo? Ficas numa bolha. Eu tenho um sonho que é, de facto, o mundo de repente explodir nestas redes sociais todas e ficar tipo um Hunger Games por secções. E este é o país dos TikTokers, e este é o país dos YouTubers, e este é o país dos Twitters, e este é o país dos Facebookers, e depois uma guerra mundial, e depois o planeta morre e ficamos todos livres da carga terrena, material, e o planeta continua com os seus bichos e os cães tomam conta disto tudo. Outra tentativa, Deus tornar outro animal bípede, não é? Esquecer o símio. O humano, sim. Sim. Acho que está na altura, está na altura. Já tivemos aqui uns aninhos, já deu para ver que isto não dá Não dá. A melhor coisa que inventámos em milhões de anos de evolução foi o Benfica. Já dá para ver que não há muito mais para fazer daqui. Mesmo assim acontece. A questão do conteúdo preocupa. O conteúdo, desculpa, deixa-me dizer-te uma coisa. Diz. Preocupava-me a pressão que metiam em cima de mim para criar conteúdo. Porque não é que eu não crio conteúdo, todos os dias eu crio, porque eu tenho esse impulso, eu nasci com isso, eu preciso, é a minha maneira de me expressar, seja na comédia, seja na música, seja na pintura, seja na literatura. Eu faço várias coisas diferentes, a comédia simplesmente foi aquela que me deu de comer, não quer dizer que eu deixasse de fazer as outras coisas, mas eu sempre tive este impulso de criar. O que me irritava era a pressão de um público que não me pagava para eu mostrar a minha arte. Quando a minha arte eu faço porque preciso e para mim, eu mostro aquela que eu quero mostrar, e se vocês me pressionam para a mostrar, paguem-na. Essa cena do não, tens que fazer 20 piadas no Twitter todos os dias e no Facebook, porque senão vou deixar de seguir. Então deixa, se queres que eu faça, paga-me. Mas eu vou aos teus espetáculos. E eu faço um espetáculo por ano, e estes dias todos de trabalho que eu estou aqui a fazer que não são remunerados. Se eu fizer porque quero, é uma coisa. Se eu fizer porque me pressionam a fazer, é outra. Quando pressionam a fazer uma coisa, que te paguem. E depois irritava-me, e depois já não era só a pressão do público, era a pressão às vezes dos próprios colegas, esta coisa do tens que fazer, tens que apresentar conteúdos, mas conteúdos é para tirar uma foto a uma garrafa, como eu fiz hoje. Mas isso é o quê, caralho? Em vez de estar a fazer 20 conteúdos, faz um que seja bom e pensado. Mas pelos vistos eu é que estava errado, porque o que resulta é fazer muito e não fazer bem, até aparecer. É vencê-los pelo cansaço. É vencê-los, olhar a minha cara, olhar a minha cara, olhar a minha cara, olhar a minha cara, olhar a minha cara. E o pessoal habitua-se e de repente, cara é mesmo fixe. A obra daquele humorista é a cara. Não sei, mas ele tem uma cara simpática, pá. Tem piada a falar. No Instagram, por exemplo, é um caso paradigmático disso que estás a dizer. Às tantas, para alguém mais... Não é entendido nem deixar de ser entendido. É que tu não consegues ver a diferença entre um comediante e um modelo. Tudo influencer hoje em dia. Não sei se o jogo está aí só para esse lado. O que me parece é que as outras hipóteses são cada vez menos apetecíveis. Tu, quando foges hoje da fórmula, é como se fosse um renegado. Voltando para o Twitter, há um fenómeno também muito curioso que é... Está um trend. Tu, por acaso, estás a falar de uma coisa que não tem nada a ver com os trends. E se for preciso, vai lá alguém comentar. Então, não estás a comentar. Se for um tema assim de cariz mais humanitário, é como se estivessem a dizer: então, tu não és boa pessoa suficiente, já roço doentio. Há muito essa necessidade hoje em dia, há mesmo muito essa necessidade, ou criou-se essa necessidade de... Sempre que há uma possibilidade tens de afirmar boa pessoa, mesmo que não o estejas, mas tens de transparecer. Isso de facto é doentio, e isso faz muita impressão, como é que de repente toda a gente que nem sequer faz a cama na própria casa, tem a mania que é o Messias e a segunda vinda de Cristo e vai salvar o mundo com um post no Facebook. Irrita-me profundamente. É patológico. Eu acho que é um misto entre a síndrome de Munchausen, falta de atenção, e uma megalomania avassaladora, megalomania misturada com egoísmo avassalador, que é patológico, devia ser estudado, e há de ser estudado daqui a uns anos este fenómeno. Sim. Estes fenómenos que nós estamos a ver, se continuarem assim, daqui a 10 anos ou 20, terão outras consequências que nós nem conseguimos imaginar. Mas depois há aqui outra coisa que tu disseste, desculpa só, antes me perca no raciocínio, que isto muito fuma, às vezes o gajo não consegue orientar-se bem. Estavas a falar na cena do sair fora da caixa e de sentires que há uma pressão para te manteres na caixa. Eu acho que isso sempre houve, na verdade. Eu acho que sempre houve. Tu se pensares, os próprios Beatles nos anos 50, nos anos 60, quando saíram da caixa de Love Me Do e fizeram mesmo o Revolver e Sgt. Peppers, também havia pessoal a dizer: ei, agora estes gajos drogados do caraças. Sempre tu tentas fazer uma coisa diferente, sempre. De Galileu, o gajo que inventou a roda de certeza, o primeiro gajo a dizer: olha, vamos cozinhar comida. Toda a gente tentou fazer uma coisa fora da caixa, foi atacada, porque nós temos sempre medo do novo. Nem é medo, se calhar medo é a palavra certa, acho que temos sempre medo do novo e alguma espécie de repugnância inata no princípio. Até o novo se torna velho. Mas quando o novo se torna velho, dizem: que saudades que eu tenho dos tempos de Sgt. Peppers, pá. Agora que os Beatles voltaram outra vez a gravar rock. É sempre isto. E sempre que alguém tenta sair fora da caixa, sempre tentaram a voltar a meter. Depois tu tens tomates para aceitar fora da caixa, ou não tens e voltas para dentro dela. Isso sempre houve. Agora, temos mais noção disso porque temos muito mais contacto com as pessoas. Porque a internet pôs-nos em contacto com o mundo quando nós antigamente tínhamos contacto uns 2 km à nossa volta. Não tínhamos mais do que isso. E agora, eu acho que há outra diferença, e por isso é que nós às vezes também sentimos que hoje em dia é pior do que era há uns anos,
para além do barulho que se faz, é que antigamente nós sentíamos muito essa pressão por parte da franja mais conservadora da população, acho eu. E hoje em dia levamos com essa pressão pela parte mais conservadora da população, mas ao mesmo tempo também da parte mais progressista da população. E essa é que acho que é a grande diferença entre os dois períodos. Antigamente tu eras castrado pelas pessoas conservadoras. Hoje em dia tu podes ser castrado pelos conservadores e pelos progressistas ao mesmo tempo. Isso é de facto estranho. Como o mundo é tão fluido, pensando no mundo em esquerda e direita, pensarmos na direita como uma postura mais anti-intelectual e a esquerda, sei lá, mais... É aquele fenómeno de quando tu estás em contacto, demasiado tempo em contacto com algo, vais ganhando hábitos do inimigo. Certo, sem dúvida. Uma guerra, quando se prolonga durante muito tempo, deixa de haver inocentes. Outra coisa que me parece que é singular é a questão do narcisismo. Sempre houve, estamos no cume do narcisismo. Uma das razões pelas quais a comédia e o humor são tão mal vistos atualmente é que o humor bate de uma forma mais direta ou indireta no narcisismo do outro. E como uma sociedade está toda em pose, a melhor foto possível, o humorista vai dizer, não, afinal tu és és gordo porque não sei o quê. Isto é só uma... O humorista está numa posição ingrata, porque o mundo não está Não nesse... está para nós. Não está para nós. Não está para nós, não está. Não está, não. Ninguém quer ouvir a verdade, é facto. Mesmo que a verdade seja uma verdade pateta, seja uma verdade pateta, quando às vezes nós dizemos, eu é que digo as verdades e depois contamos uma piada pueril, parece que somos só idiotas, mas não, às vezes a inocência também é verdadeira e de facto ninguém está para ouvir a verdade hoje em dia, ninguém está para ouvir que é parvo, sei lá, tirar fotos à comida, ninguém está para ouvir isso, é uma piada negra, não é, mas é uma piada que muda a sociedade, não é só uma verdade pateta, apontar um comportamento pateta, mas já magoa a pessoa o suficiente para ela não a querer ouvir. É verdade, o humorista apontando as falhas numa sociedade que se quer perfeita é muito complicado. Qualquer coisa que apontes vai ser entendido como uma ofensa. Pegando no mito de Narciso, tu estás a fazer bigodes no reflexo que o Narciso está a ver. É exatamente isso. E ninguém está para isso. É isso. Como tu disseste, criou-se uma sociedade instagramável, em pose, constantemente em pose. Eu sou a melhor pessoa, a que come melhor, a mais bonita, a que vai aos melhores sítios e não sei o quê. E depois tens um gajo, ainda por cima normalmente um gajo com um aspecto que não sai da cave dos pais, a dizer, olha... Já repararam que isto não é tão perfeito assim? E o gajo, olha, quem é este gajo agora para me vir estragar esta foto de Instagram? Não. O humorista nesse aspecto é uma espécie de quebrador de feitiços. E toda a gente quer continuar encantada. É o grilo falante, é a voz da consciência que ninguém quer ouvir. Eu ouço muitas vezes humorista a falar nesta coisa da empatia em relação ao humor. Eu compreendo, mas há aqui um perigo. Quando associas empatia ao narcisismo, cria-se uma comédia estupidamente, como é que eu ia dizer... Move-se no eixo da identificação. É isso, é exatamente isso. Esse tipo de comédia só não ri, bate palmas. Só. Cria aqui um fenómeno muito engraçado. A comédia, grande parte dela, para não dizer toda, há um grão de surpresa, pelo menos. Um grão de surpresa. E agora criou-se essa comédia sem surpresas. Tu ouves aquilo que tu queres ouvir. E isso é bué estranho, pá. Eu olho desde a Grécia Antiga para os romanos e nunca vi isso. Se calhar não viste... Porque essa comédia não é boa e não persiste ao passar do tempo. Sim, também tens razão. Porque daqui a 200 anos, quando olharem para este período, esses comediantes que estamos a falar agora, se calhar também já não estão lá, ninguém se lembra, mas se calhar ainda se continuam a falar do Chapéu e do Gervais. E o pessoal daquele ano vai dizer, já reparaste ali há 200 anos, olha aqueles gajos, faziam aquilo. Não tinham uma liberdade para dizer o que queriam e nós estamos aqui bué condicionados agora. E estamos nós a dizer exatamente o mesmo. Estavam a dizer exatamente o mesmo há 20 anos e na Grécia Antiga havia de estar alguém a dizer caralho, não podemos dizer nada. E há outra que o Aristófanes também já se debatia. A questão de, como é que eu ia dizer assim sumariamente, a comédia envelhece mal. Ele olhava para os três mestres da altura. Havia um que nós podíamos chamar um gajo de comédia física, um parecido ao Steve Martin, pelo menos pela descrição dele, uma comédia pateta, depois outra que podíamos chamar humor, no sentido mais rebuscado, depois um gajo... do termo. E ele olhava para essas três figuras como mestres, mas o público já não os considerava. Uma relação ingrata que aquela comediante tem com o público. Isto já porque estava... Essa senhora. Exatamente. E ainda por cima, o sentido do humor, isto é uma teoria minha, não está comprovada, não sei se está ou não a estudei, mas é minha. Eu acho que o humor é primeiro sinal de identificação de uma mudança de geração.
Os millennial têm um sentido de humor diferente. Os elder millennial dos millennial, os millennial da Generation X. E então agora com as redes sociais a surgirem, com as novas que vão surgindo, as novas plataformas quando surgem levam sempre primeiro os miúdos dessa geração com eles. E tu vês que cada plataforma tem uma linguagem de humor completamente diferente. Porque são plataformas para gerações completamente diferentes ou iniciadas por gerações completamente diferentes. Até a própria duração da piada é completamente diferente da minha geração para a geração, por exemplo, do meu irmão mais novo. Enquanto a minha geração tem tempo para ouvir uma conversa, a geração do meu irmão mais novo tem 30 segundos para ouvir uma piada. E 30 já é... Já é puxado, 30 já tens 3 punchlines. Sim. E sem setup, não tem setup, são só punchline, estás a ver? Isso condena alguns tipos de arte. E no arte que foi desaparecendo? Onde é que estão os malabaristas que antigamente enchiam os coliseus? Tu estás Onde é que estão os mágicos? Tu estás a dizer daqui a uns anos um solo stand-up é 3 minutos, por exemplo. Sim, eu a partir do momento em que soube que há pessoal a compor de propósito, compor mesmo músicos profissionais, a compor para o TikTok, de propósito, a 30 segundos, eu vou-te dizer, é uma questão de tempo até os solos de stand-up terem 3 piadas ditas em palco, 40 vídeos, 50 sons a entrar, luzes, caralho, animais se for preciso, um gajo a ser morto em direto e pumba, acaba tudo. Cada comediante, que piadas é que ele contou aquela no princípio. Cada um desses pecados vai ser reutilizado em todas as redes. Em todas as redes, aliás, está a ser gravado em direto, em stream, para 4 plataformas diferentes, com uma equipa de produção que é maior que o público. O que é que gostaste mais de ver assim a nível de especiais de stand-up nos últimos tempos? Todos os do Chapéu, mesmo os mais fracos que eu achei, que é aquele do O.J. Simpson. Primeiro, é incrível quantos solos ele apresentou em tão pouco tempo. É incrível, são 5, salvo erro, ou 6 no espaço de 3 anos. É absurdo. E todos com uma qualidade elevada. O que é que eu gostei mais? Gostei... Mas não do achas... Dimitri Martin. É claro que é uma questão paralela, não é exatamente a mesma questão. Muitas vezes, sobretudo o comediante vá mais amador, mesmo o profissional, olha com espanto outro comediante que trabalha muito, como o Chappelle, ou por exemplo o Louis C.K. quando apresentava todos os anos um bom especial. Se pensarmos em Woody Allen, ele escrevia quase 1 hora de texto no caminho para o estúdio, no comboio. Piadas soltas. Mas é a qualidade. Eu também consigo fazer isso. Sinceramente, eu consigo escrever... Já tive programas de televisão em que escrevi 25 minutos sozinho diários. Agora a qualidade, 4 solos, todos eles com mais de 1 hora de chapéu. Ainda por cima foi o gajo que teve muito tempo sem... Desapareceu e apareceu de repente, foi mesmo foi uma estalada para mim. E todos eles muito pertinentes, mesmo quando as opiniões dele ou quando as piadas são um bocadinho mais fracas, foi pertinente fazê-las. E além disso é um gajo que eu adoro a entrega. Isto já é um gosto pessoal, eu gosto muito, pessoalmente da entrega mais intimista. Eu sou um comediante mais de palavra e de low energy. Eu não gosto muito de muitas luzes, muita cena, eu gosto do gajo. Então és um comediante mais de bar. Sim, eu gosto mais, para mim, o meu público ideal é 400 pessoas, eu não gosto mais do que isso, estás a ver? Não é não gostar, claro, se tiver 4 mil a pagar, por amor de Deus, venham. Ou mais. Dou tabaco a toda a gente, se for preciso. Acho que para stand-up 400 pessoas é o ideal, no máximo. Não digo que seja um comediante de bares ou teatros, eu sou um comediante mais de palavra do que de entrega, eu ligo muito mais ao texto do que propriamente à maneira como o digo. E portanto a minha entrega é um bocado low energy, um bocado mais parecida com estes shows que eu achei do Chapéu, onde eu achei que ele estava muito mais preocupado com o texto do que propriamente com o aparato. Não é bem entrega, é aparato, é isso. Eu sou um comediante de texto, não um comediante de aparato. Identifico-me mais com comediantes de texto do que com comediantes de aparato. Há uma tendência, nos últimos anos, para o texto ficar em segundo plano ou em terceiro plano claro. e tentar compensar com coisas à volta. As tendências vão e vêm. O humor negro já foi uma tendência quando eu comecei. Antes disso, o humor que era uma tendência era o humor físico, depois já foi o humor dos bonecos e das caricaturas, já foi o humor de personagem, há de ser o humor de música. As tendências elas vão mudando e vão voltando. Quando é que o humor negro volta outra vez? Já tens previsões? Tenho. Agora vamos passar uma parte de higienização, que acontece sempre. Vai vir um bocado de humor surrealista e pateta, que eu acho que já está a vir aí, com projetos como Antidonas e algum stand-up mais surrealista e mais pateta que está a ter sucesso. E depois do humor pateta, o pessoal vai se fartar, porque entretanto atrás do humor pateta vai vir a crónica de costumes, como vem sempre, vai começar a ficar tudo muito clean, o pessoal vai se fartar e vai aparecer um gebo a dizer violava a avó e o pessoal vai dizer caralho, finalmente tenho um gajo que diz as coisas Entretanto é capaz de aparecer aí uma arte nova, sei lá, os mimos já foram de caralho, deve aparecer aí uma coisa para substituir ou para substituir os mágicos, qualquer coisa por aí. Ok, do mágico havia aqui uma relação, por acaso em Portugal não sei se houve essa tradição, o humorista mágico, mas nos Estados Unidos Eu adorava o Amazing Jonathan, man, é dos meus favoritos, adoro aquilo. O Woody Allen também teve uma passagem pela magia. Sim. Ele até tem um filme.
Tem uma lição de escorpião de jade, mas tem outro ainda. O Zelig é aquele que... Transforma-se nas pessoas de quem está à Sim, volta, sim, que eu sim. adoro. Isso é bué atual. Isso é realmente o que acontece hoje com os influencers. Com gente que queira ter trabalho. Yeah, Com gente yeah, que queira ter yeah, trabalho. yeah. Recordo-me, a última vez que vi, talvez há 3 ou 4 anos, esse filme, recordo-me pensar, porque é que este termo não é utilizado mais vezes? Não Porquê é é? que não estás a sacar um Zelig? Estás a Yeah, sacar yeah, um Zelig, yeah, né? yeah. Podemos combinar isto agora nós, Roberto. Quando virmos, dizemos. Yeah. As pessoas não sabem o que é. Yeah. E a gente diz, não, o Zelig é uma cena bem da fixe, pô, tens grande Zelig. E os gajos ainda vão para casa a pensar que foram elogiados, estás a ver? Yeah. Por acaso é algo que nos une. Sei que gostas muito do Woody Allen e para mim também é uma das grandes referências. Primeira grande referência da minha vida. Ok, o stand-up dele é bom, mas não tem aquela obra extensa. Podemos fazer especulações do género. Como é que ele seria se tivesse continuado só no stand-up? Aquele género de especulações que fazer com aqueles poetas que se suicidaram. Como é que ele seria? Pudéssemos especular mais com aqueles que não se suicidaram. Porque os que não se suicidaram souberam que eram uma merda. Os que se suicidaram acabaram com uma carreira... E eles eram tão bons, e não eram. Eles daqui a 20 anos iam lançar livros de merda. Estou a brincar. Espero não estar a falhar. É o Mário de Sá Carneiro, que foi contemporâneo de Pessoa. Será? Mário de Sá Carneiro... Sim, acho que sim. Que ele suicidou-se. Se o gajo tivesse continuado, seria melhor que Pessoa. Ele é muito bom, mas é preciso ter alguma cautela. Foi uma coisa que eu tive pena, pá, porque eu não soube morrer. Porque eu acho que é muito importante saber morrer. Quando tu és bom, mas sabes que não és assim tão bom, é fixe morrer cedo. Que é tipo para o pessoal ficar a pensar, o gajo ia ser boeda, o gajo podia ser um gênio. Podia, ninguém sabe, podia. É saber morrer é bem importante. Epá, há um filme, mas há um livro que faz referência a esse filme chamado O Riso de Mozart. Quando há um gênio supremo como Mozart, e tu estás na área também és bom, mas sabes que, independentemente do trabalho que faças, nunca vais chegar àquele nível. Esse sintoma de ter um Mozart em cima de ti É horrível. Deve ter conduzido muita gente ao suicídio. Sabe que é bom, mas independentemente do trabalho, pode trabalhar 1000 vezes mais que o Mozart, mas nunca vai ser o Mozart. Temos um caso agora no desporto atual, nós vivemos isso. Tens o Ronaldo e o Messi. Sim. Na cena do futebol tens um bacano. Pá, por mais que trabalhe, o gajo vai ser muito bom, mas por mais que trabalhe tem outro. O talento natural nasceu assim e vai continuar a ser. Não é nada fácil viveres com isso, com essa consciência. Porque há muita gente que não tem essa consciência. Ser consciente é muito fedido. Tenho um bocado de inveja do pessoal sem noção, sabes? Porque o pessoal sem noção anda por aí na boa. O pessoal tem consciência, tem bem traumas e bem medos e bem seguranças. O humorista, pelo menos se quiser ser bom, vai ter de atravessar o pântano dos fantasmas. Aqueles humoristas mesmo bons têm de se enfrentar a si próprios. Podem depois não pôr isso no texto que apresentam em palco. Mas para escavar, tu tens de atravessar o que está cá dentro. Para seres bom, né? Não é para teres público, é para seres bom. Sim, para seres bom. Okay. Sim, concordo contigo. E esse tipo de consciência, não traz assim muita alegria. Não traz. Mas tu já viste algum artista que seja mesmo bom e genial? Artista mesmo, não estou a falar de entertainer, seja ele em que área for. Um artista mesmo completamente feliz, não há? Penso em 2 poetas, mas também não sei o Eugénio de Andrade, pensando no trabalho dele, uma poesia mais solar. E agora tinha de estar aqui a pensar no Walt Whitman. Na obra deles, ou neles como pessoas. Pois, é mais na obra. Na biografia não posso arriscar. Lendo as entrevistas ou as biografias, vais ver que há sempre traumas associados, há sempre uma busca incessante pela perfeição que nunca se atinge, há a noção das suas limitações, há as comparações que os outros têm mais sucesso, e há isto, e há aquilo, e há aquilo, e há aquilo. O artista que seja mesmo bom, como tu disseste, bom, não estou a dizer que tenha sucesso, estou a dizer que seja bom, é uma pessoa cheia de inseguranças, traumas, frustrações e receios, porque de facto analisa-se não só a ele, mas à sociedade ao seu redor. Porque um artista, para ser de facto bom, tem que ser atento, não só ao que está dentro, mas ao que está fora também. A ver coisas que não quer ver, perceber coisas que não quer perceber, descobrir que o pai, que afinal não é filho do pai que pensa que é, porque percebeu que a mãe lhe traiu, com o tio carteiro que o pai nunca recebeu, mas ele apanhou 3 olhares e percebeu. É isso. Um artista que seja mesmo bom nunca pode ser completamente feliz, porque tem uma noção da realidade muito mais profunda e muito mais dura do que a maior parte das pessoas, e a realidade não é bonita normalmente. Sim. Nunca. Tocando num exemplo que deste, algures, já não sei onde, até mesmo um humorista de pendor mais de observação, à medida que vai aprofundando o olhar, percebe as falhas da realidade. O humor é a procura do defeito sempre. O humor é só a procura do defeito. Atualmente o contraste ainda é maior. A ficção nunca teve tão empolada. Isto é tudo muito bonito. E a realidade está nos bastidores. O contraste é gritante. Talvez seja por isso que o humorista hoje seja outra coisa. Ou grande parte dos humoristas. Ou são figuras que se aproximam muitas vezes de palestrantes motivacionais. Sabes que eu também atribuo isso a uma necessidade quase, sabes?
Apesar das palestras muitas vezes serem hediondas, eu acho que se criou essa necessidade, porque acho que nos últimos tempos os pensadores, ou aqueles que deviam ser pensadores, se imiscuíram da sua função. Tu neste momento já não tens um pensador ou um filósofo político, sem ser, sei lá, húngaro, como é que ele se chama? O Zizek, sim. Já não tinhas um pensador político, estando ele certo ou errado, atenção, eu não estou a dizer que ele está certo ou que está errado. Estou a dizer que não tinhas um pensador político sério, se calhar para aí desde o princípio do século XX. Tu não tens um pensamento, uma corrente filosófica nova, disseminada por aí há 60 anos. Tu não tens os comentadores políticos hoje em dia que tens nas televisões e a fazer as análises políticas são antigos políticos normalmente acusados de corrupção ou pessoas que cresceram numa jota sem qualquer capacidade intelectual, estão lá para repetir aquilo que uma agenda lhes manda. E de repente, no meio disto tudo, quem é que te sobra para tentar ter algum pensamento crítico? O gajo tem o microfone na mão e que vê isto tudo à sua volta. E de repente a própria população, e eu vejo isto em muitos miúdos, tornaram os humoristas de quem gostam os seus gurus espirituais e os seus líderes sociais. Quando muitas vezes são só uns palhaços que estão a contar piadas no palco. Mas deram-lhes esta responsabilidade porque o resto da sociedade se imiscuiu de a ter. Concordo em parte. De uma forma ou de outra, essas figuras grandes morreram 3 ou 4 assim de repente. Pensando no Humberto Eco, que tem aqui um livro ao lado, esse tipo de figuras parece-me que está à beira da extinção. É um tipo de figuras muito especial. É um gajo que sabe muito de muita coisa. E esse tipo de compromisso, não tem nada a ver com o nosso século. Nós queremos saltar de coisa em coisa, mas sem nos afeiçoarmos a nada. Certo. É isso que nós queremos. Não é este compromisso quase monástico de eu quero saber tudo sobre isto, e sobre isto, e sobre isto, e sobre isto. É como se te entregasses uma religião. Esse tipo de entrega já não existe. Estou a pensar na literatura, mas também posso pensar em relação à pintura. Já não há uma figura como Caravaggio, Leonardo da Vinci, Botticelli, alguém que se entrega com estas ideias que hoje para o contemporâneo são estranhas, como Botticelli. Eu quero capturar a beleza. Se alguém hoje dissesse isto, tu estás maluco da cabeça, a beleza, isso é um conceito abstrato. Baixámos a fasquia. Não estou a dizer que qualquer uma destas figuras conseguiu aquilo que pretendia. Não. Na poesia, sobretudo, é este ideal pelo livre absoluto. No entanto, fizeram um caminho até lá. Parece-me que hoje estamos a jogar por baixo. A fasquia, a nível de qualidade, baixou. Dá a sensação que aumentou porque o nível inferior subiu. Nota-se, por exemplo, na fotografia. É mais fácil parecer um melhor fotógrafo hoje do que era. Claro. O topo continua inalcançável. É tão difícil ser um bom fotógrafo ou um excelente fotógrafo hoje como era há 20 anos. É tão difícil hoje ser um humorista bom como era no tempo do Hicks ou do George Carlin ou do Lenny Bruce. Sem dúvida. A relação dos critérios. É porque ninguém sabe muito bem o que é o bom e o mau. Por acaso isso é engraçado, porque eu acho que há duas maneiras de ser bom e duas maneiras de ser mau. Tu podes ser... Há coisas que tu não podes dizer. Tecnicamente também é uma coisa que não é tão subjetiva quanto isso. Tu podes dizer que podes não gostar de alguém, mas tecnicamente, se a pessoa tiver o seu texto tecnicamente perfeito, tu não podes dizer que é um mau texto. Acho eu. Podes dizer que não gostas do texto. Porque as técnicas existem porque funcionam. Uma regra dos três é uma regra dos três. O Bates é o Bates. Isso. Agora, pode não ter a magia que faz dele um gênio. É só um texto tecnicamente bom. Como estávamos a dizer há bocado, ninguém pode dizer que Mozart é mau, porque tecnicamente aquilo é muito bom. Sim. É isso. Agora, há a parte subjetiva de dizeres o que é bom e mau, mas há uma parte objetiva que tu não consegues negar, acho eu. Quando passaste aquela temporada a escrever crónicas de forma diária, se a memória não me falha, como é que foi o teu processo? Se esse processo que adotaste na escrita das crónicas é o mesmo que adoptas para a escrita de guiões, se surge uma coisinha e depois tu vais já à procura, vamos lá ver até onde é que esta ideia vai. Eu tenho um processo esquisito, se é que se pode chamar de todo um processo. Eu sou muito caótico na minha criação. Primeiro porque sou diferente em todas as artes que escrevo, o processo é diferente. E também porque é diferente se eu estou a escrever para mim, por mim, ou por encomenda, ou para alguém. Okay. Porque imagina, se me pedem um guião, dão-me um prazo, dão-me uma temática, ou dão-me diretrizes, guidelines, e eu tenho este tempo para cumprir, e tenho aqui isto que tenho que fazer. Principalmente se não for uma coisa de ficção, se for uma coisa técnica, sei lá, um programa de culinária, um programa de tecnologia, sentar-me e escrever, bater nas teclas até sair. Se for ficção, e se me derem... Saltar o gato em cima do teclado, deixa lá ver se é isso, mas é por aí. Pá. Eu sei que ainda por cima tenho facilidade em criar, eu tenho muita facilidade, sou bastante rápido. Normalmente trabalhos que duram... Isto aqui parece como estou a gabar, mas não, é mesmo de facto. Trabalhos que normalmente duram uma pessoa, tipo 2-3 dias, eu consigo fazer numa manhã e meia ou numa tarde. Por isso é que eu procrastino tanto, eu tenho os 3 dias na mesma e depois faço só no último, porque sei que consigo. Quando é essas cenas assim mais rápidas, é mesmo sentar-me, mais rápidas ou menos criativas, é sentar-me e
fazer trabalho de escritório, tá feito. Quando é um guião que me dá liberdade criativa, que me dizem, olha, tens só até este dia para entregar, mas faz o que quiseres, apresenta-me uma ideia. Aí o meu processo é muito... Eu fico muito quieto na minha vida, parece que não estou a trabalhar, faço as minhas coisas normais, vou ao ginásio, fumo as minhas ganzas, bebo os meus copos, estou com o meu gato, estou a falar com os meus amigos a beber copos, mas todo este processo, há uma parte do meu cérebro que está constantemente a trabalhar na ideia. Está tudo a ser feito ao ponto de, quando eu me sento para escrever no último dia, eu sento-me e é automático, eu não paro até acabar, porque tive este tempo todo, estes dias todos a fazer a ideia na minha cabeça. E às vezes é difícil explicar às pessoas que eu estou a trabalhar quando parece que estou a jogar matrecos, estás a ver? Mas eu estou a trabalhar, estou a fazer aquilo cá dentro, a ver o meu filme. Quando é stand-up, epá, é uma coisa diferente, é quase um transe. Eu sento-me e parece que me vejo em palco, parece que fico sem ver o que está à minha frente. E fico-me a ver a atuar e estou a fazer a transcrição daquilo que estou a fazer. É quase uma cena xamânica de transe. Eu não penso muito nas coisas, é catarse. Nas crónicas, como foram diárias, e era uma coisa que eu queria fazer relacionada com a pandemia, ou seja, eu tinha uma temática geral e estava atento a todos os dias, eu passava tipo 17 horas por dia a ver notícias, a ver mesmo tudo o que se passava, porque o que eu queria era que as pessoas, ao mesmo tempo que se tinham alguma coisa para fazer durante 10 minutos, que as tirava de casa, ou que as tirava da rotina de estarem presas em casa, queria ao mesmo tempo também informá-la ou mostrar que as suas inseguranças não eram ridículas, que eu também tinha as minhas. Foi mais uma coisa de querer ajudar, e como eu quis ajudar, nem sequer tinha bem um processo, era chegar, ver as notícias e dizer, pronto, agora já não posso adiar mais, tenho que escrever agora, porque senão estas pessoas já não leem o texto hoje. Era mesmo um sentimento de quase missão. Eu comecei mesmo por sentimento de missão, essas crónicas diárias na quarentena. E fiz vários conteúdos, fiz 3 programas de rádio com o Vasco, meti o meu solo, e ainda fiz mais umas cenas que já nem me lembro. Aí é que foi a cena de fazer bué conteúdos, mas não para aparecer, era mesmo para distrair as pessoas. Percebi que havia vizinhos meus que estavam a passar mesmo dificuldades, fechados em casa com filhos bebés, porque eu notava a tensão que havia naquele ar e eles precisavam de um escape, e eu pensei, bem, se eu consigo fazer, à minha maneira vou tentar. Então foste uma espécie de ativista. Não digo que foi ativista. Primeiro porque cobrei dinheiro pelas crónicas no livro Claro. no final, quando lancei o livro, e depois no Patreon. Que eu no Patreon disse, tudo bem, quero ajudar, mas também preciso que me ajudem, que eu também preciso de comer. Claro. Não fui ativista, fui só uma pessoa humana, acho eu. Eu gosto de ajudar, simplesmente não gosto de dizer que ajudo. Não Sim, preciso disso, percebes? Sim. Se eu todos os dias puder tornar o dia das pessoas à minha volta melhor, eu faço. Não tenho é que vir para as redes sociais dizer, olha eu a dar um hambúrguer ao sem-abrigo, olha eu que fiz rir a pessoa que tinha cancro, olha eu que fiz rir... Não, mas tento ajudar ao máximo, como acho que qualquer ser humano deve fazer. No final de contas, esse é o papel do humor. É, pelo menos, durante uma janela de tempo, tentar que a pessoa alivie o fardo. Até que entre outra vez num mundo que é um mundo cão. É mesmo isso, o humor é uma forma de escape e uma forma de identificação, ou de proximidade com as pessoas que se riem do mesmo que tu. Nunca pensaste em fazer um podcast? É assim, já tiveste. Eu lembro-me de um que era o Dona Branca e os Três Maridos, não era? Com o Paulo Almeida e o Vasco Não, Duarte. era Vasco Duarte e Diogo Batáguas. Pensei que... Mas tiveste um com o Paulo Almeida, não tiveste? Ou não? O Almeida entrou em alguns desses então como convidado Daí e já me entrevistou algumas vezes, sim. Daí a minha confusão. Parece-me que tens o perfil ideal para teres um podcast, seja com alguém, seja sozinho. Eu acho que... Obrigado. Se calhar já deves estar a pensar, epá, a febre dos podcasts já atingiu a saturação. Não, houve. Eu digo, eu antes de ser moda, e agora parece... não, também tinha um podcast que o Almeida tinha. Tinha, sim senhor, até me esqueci. O Almeida e com o Vasco. Antes dos podcasts serem moda, eu já tinha podcast. Eu tive um que era o TPM, em 2011. Pois... Não estava na moda, ninguém sabia nessa altura. Estava-se toda a gente a cagar. Mas tive o TPM com os Aristocratas, com o meu primeiro grupo de comédia. Tivemos um podcast. Depois estive com o Dona Branca e os seus Três Maridos, com o Batáguas e com o Vasco. E depois ainda tive outro com o Almeida e com o Vasco, que eram Então e Eu. Também me lembro desse. E já pensei, sim, eu tenho 2 ideias para podcasts. Eu preciso de um patrocinador, quando tiver avanço. O outro é uma cena muito mais livre, posso dizer a ideia, porque a ideia não é facilmente copiável, por isso precisavam de fumar ganza, nem todos os humoristas querem dizer que fumam, que é um programa que eu estou só à espera de ter tempo para fazer, porque eu ando mesmo com muito trabalho nos últimos tempos. E é um podcast que se chama Fio de Consciência e que é feito com uma temática improvisada, no mesmo tempo em que enrolo e fumo a minha ganza antes de dormir, dissertar sobre o que me apetecer e conforme me apetecer.
conforme me bater o estupefaciente. E é uma coisinha só muito simples e muito aérea. O outro já será de entrevista, com Esse do entrevista e assim. estupefaciente tem patrocínios ou não? Se alguém me quiser patrocinar aí lojas, dealers de rua, também aceito dinheiro, irmão. Se quiserem, estão à vontade. Era engraçado ter patrocínios de dealers. Cajó, Juca. Ia dizer, não sei se tens em mente, claro que tens. Nasceste no meio, é que uma cidade, uma vila... Arganil e Coja. Sim. Arganil é vila sede de concelho e Coja é só vila. Certamente tens esta realidade que é aqueles folhetos, sei lá, um torneio de sueca e depois estão vários patrocínios. Claro. Aliás, chega a um ponto, daqueles que são mesmo bem-sucedidos, onde o folheto é só 20%, o resto é patrocínios. É sem qualquer noção de cor, design, alinhamento, tudo. Nada. Mas o que eu ainda gosto mais das rádios locais, os patrocínios das rádios locais, eles ficaram presos na publicidade feita em 1934, mano. Porque os anúncios é sempre alguém a ler, só. Bué da tempo, pai, o anúncio é um restaurante diz os pratos todos do menu. Venha ao lagar, que tem bacalhau, amamã, pernil de porco, sardinha assada, lombo com castanhas, e fazem o menu todo. Eu adoro, tão deslocado do tempo. As rádios locais parece que ficaram paradas mesmo. Sim. Eu vivo aqui no meio mais pequeno, aqui no Algarve. Se eu for para o Alentejo, que é onde eu nasci, então parece que recuei no tempo. Esta conversa foi muito à volta dos temas ditos atuais. Mas o atual, para nós, não tem nada a ver com o atual para quem vive no interior do Alentejo. Não tem nada a ver. Isso, nada. A ver. Isso é uma coisa que eu reparo e agora já nem tanto, já tenho essa noção, mas reparei nas primeiras vezes que fiz tours maiores pelo país, porque normalmente uma pessoa ficava ali mais nas cidades e não sei o quê, e ias a uma ou duas terras no interior e não sei o quê. Mas quando eu comecei a ir mesmo aos bares, todos do interior, há uns 8 ou 7 anos, eu notei essa diferença nas referências. Quando eu ia para palco fazer stand-up e usava as referências mais urbanas, e eu percebia, foda-se, eu cheguei ao ponto de perceber que havia uma terra que não tinha referência de apanhar táxis. E eu pensei, foda-se, o país é mesmo diferente. É um país tão pequeno, tem mesmo diferenças astronómicas de tempo. Tempo é a palavra certa, acho que não há outra, né? Nos sítios estamos em 2021, no outro estamos em 1940 ainda. É estranho. Até o respirar, aquele sentimento que é muito agudo quando estás numa cidade grande, seja Lisboa, Porto, essa coisa de não teres tempo para nada, parece que quando estás num sítio mais pequeno, expõe esse ridículo de, afinal há tempo. Afinal há tempo. Estive a falar disso 2, 3 dias, não mais que isso. É a cena de, eu quando vou à minha terra, Arganil, tenho tempo para tudo, né? Ando 4 horas a pé por dia, vou lá para o meio da serra sozinho, 27 km sozinho, no meio de um... É uma maravilha, a fumar umas guitarras, a ouvir as minhas músicas, a ver os bichinhos, as ovelhas, a ver isto, espetacular. E ando com uma calma, man, eu ando mais devagar, mesmo fisicamente, mais devagar. Ando bem, ando ao meu ritmo. Venho para Lisboa e os primeiros 2 dias eu dou por mim às vezes a correr, literalmente a correr, no metro, sem ter sítio para ir. Porque as pessoas estão com tanta pressa que eu sinto, caralho, se elas estão com pressa, eu também devo ter pressa. Porque né, também tenho coisas para fazer. E não tenho. Estou para ir tomar café com um amigo meu, mas já estou a correr no metro, cara, tenho que apanhar este. Não tenho. Posso apanhar o próximo. É mesmo, o power of suggestion é complicadíssimo. Estava aqui a pensar num especial, não sei se disse muito, mas na altura disse-me quando saiu o especial Adam Sandler. Adorei o último. Foi das melhores coisas... A edição daquilo é brilhante. Vê-se mesmo quando é um gajo com um papel, mesmo a sério. Ele gravou aquilo em quantas localizações diferentes? Para aí umas 30 no mínimo. Absurdo. Gosto muito do sol em si, da construção do sol, mas a edição do sol, primeiro, apesar de ser cara, e é refrescante. Tu tens uma música num estádio para milhares de pessoas e de repente a meio da música cortas para um bar com 12 ou 13, é brilhante. E mostra também a falta de ego. De seguida corta para ele estar no metro a cantar. Adorei. E faz-me um bocado de confusão às vezes, tendo o preconceito pessoal que não viu por ser o Adam Sandler. Porque tem o Adam Sandler dos filmes maus. Uma oportunidade só. É dos melhores especiais que eu vi nos últimos tempos. E aconteceu também concordo. Aconteceu uma coisa que na altura fez-me esquecer esta onda do politicamente correto e de pensar, mesmo que tu sejas uma criatura livre, aos poucos foste sendo minado por estas visões. E está sempre pelo menos um neurónio desocupado a pensar onde é que está aqui o mal nisto tudo. Senti, isto é mesmo, não há problema, rita à vontade. Parece que há um medo que está entranhado já em todos nós. Há sempre uma hesitação antes do riso. Facto. Mas olha que isso... Eu sei que nós temos tendência a dizer que as coisas estão piores agora. Nós estamos cá agora e não estávamos no passado. Mas
eu ouvi o meu avô dizer também, tipo, eu tinha medo de rir daquilo porque, se me apanhavam a rir, o padre, o meu pai, o professor, sempre foi. Nós sempre tivemos medo e vamos continuar a ter, por mais que nós digamos que somos livres, não somos do caralho, é que somos. Nunca somos, a nossa cabeça prende-nos sempre, independentemente da década onde nós estejamos. É inegável que a situação, esquecendo a pandemia e o que pode advir dela, estamos numa situação muito melhor do que há 50 anos ou 100. Nós nunca tivemos tão bem, na verdade. Nós estamos no pináculo da existência da sociedade ocidental. Nós somos a sociedade com mais direitos que alguma vez existiu, a sociedade se calhar com menos deveres do que alguma vez existiu, a sociedade mais igualitária que se calhar alguma vez existiu. A não ser que se a Atlântida tenha existido, se a Atlântida existiu acho que era um bocadinho melhor. Mas nós, de facto, se tu pensares bem, nunca houve tantos direitos humanos, tanta noção do que são direitos humanos, nunca houve tão pouca fome, nunca houve tão pouca guerra. No mundo todo, já nem estou a falar da sociedade ocidental. Nunca houve tanta luta pela igualdade entre pessoas, nunca houve tanta atenção à sensibilidade das pessoas, a quem magoas, isso é tudo positivo. Nós nunca tivemos tão bem na vida, só que continuamos a estar mal, porque ainda não estamos no sítio certo e estamos numa fase em que queremos apressar uma coisa que se calhar não tem que ser apressada, que tem que ser mais progressiva. E quando nós tentamos apressar a coisa, faz-se uma revolução e nas revoluções em todas elas se cometem excessos. E nós estamos a passar uma fase em que por melhor boa vontade, e isto vem de uma base de boa vontade, este politicamente correto vem numa base de tornar o mundo melhor, mas está-se numa fase de excesso. É tal cena também do regime comunista, por exemplo. Na busca de encontrar uma sociedade totalmente igualitária, criaste um ditador que te fodeu 6 milhões de pessoas numa semana, se for possível. A base é boa, a execução é que é o excessiva, é a pressa de chegar aos sítios. É isso, e é a humanização das coisas, porque nós somos humanos, não somos perfeitos, vamos sempre exagerar. Até encontrarmos o sítio certo. De repente lembro-me do Foucault, há um livro dele chamado As Confissões da Carne, onde ele debate com esta questão do gajo dito virtuoso, do cristianismo mais antigo, mas esta ideia de que o gajo bom, se for demasiado virtuoso, pode tornar-se pior que o gajo mau. Concordo perfeitamente. E é isto que estamos a assistir. Perfeito, olha, boa analogia, perfeito. E é verdade, foda-se, eu já vi gajos que tocam guitarra bem como o caralho que só me apetece dar-lhes um par de estalos. O virtuoso deles é tão irritante que me faz dor de cabeça. É isto. E tens toda a razão nessa analogia, é verdade. Este pessoal é tão virtuoso que se tornou inimigo da própria virtude, na verdade. Por consequência, inimigo da humanidade, porque a humanidade é uma ideia perene, mas que está muito presente atualmente, que é possível separar o bem do mal. É uma ideia errada. Já foi tentada várias vezes na religião tentar separar o diabo de Deus, e é por isso que o Salman Rushdie anda com a cabeça a prémio, porque ele, num dos livros dele, no Versículos Satânicos, questiona-se: não serão a mesma pessoa? É isso mesmo, é isso. Uma atitude muito pueril em que o homem só é bom ou só é mau. Aqui começa logo o problema. Perfeito, é isso mesmo. Não há homens puramente bons. Depois vemos a realidade a ruir dessas pessoas. Querem ser de tal maneira virtuosos que depois só dão tiros nos pés. Parecem aquelas personagens dos Looney Tunes. É só tiros e dinamite. É que não faz sentido. Tens toda a razão. E depois é pior, é que as falhas nessas pessoas triplicam. O buraco dessa pessoa é 10 vezes maior por ser dessa pessoa. Porque se tu estás sempre a dizer que és a melhor pessoa do mundo e depois de repente descobres que não se cortas as unhas dos pés, tu de repente já não é só não cortar as unhas dos pés, tu já és um mentiroso sem higiene nenhuma que devia ser abatido a tiro, porque andaste a chatear as pessoas tanto que o teu virtuosismo, a tua pequena falha é amplificada ao máximo. É claro que houve sempre farsantes em todos os séculos, mas o virtuoso, pensando naquele virtuoso sem grandes ângulos mortos, ele praticava aquilo que pregava. Hoje não, hoje o virtuoso prega uma coisa e pratica outra ao mesmo tempo. E quando lhe dizem que ele está a ser incoerente, ofende-se. Uma nova espécie de virtuosismo. Não te esqueças que o virtuoso, apesar de tudo, também é um reflexo da sua sociedade. Sim, claro. E da sua época. Todos nós somos o espelho da nossa época. Não, mas isso é verdade. Todos nós somos marcados. Então, se nós vivemos numa época onde as pessoas praticam uma coisa e fazem outra, se têm uma vida triste, mas a vida no Instagram é bonita. Este virtuoso é exatamente isso, só com a virtude. É igual, ele continua, é só o espelho da sociedade onde está inserido. O que ele vê no reflexo é o que ele está a pregar. Exatamente. Quando alguém aponta a realidade, há um problema do caraça. A nível de projetos, o que é que tens aí que possas dizer? Eu agora vou sair... Eu tenho andado a gravar documentários. Vai sair um documentário sobre freediving, penso eu, até a final do ano, com o Fred Boyle, que foi gravado nos Açores. Estive a gravar com ele em agosto e deve sair no princípio do próximo ano
outro documentário que eu estive a gravar sobre a Killer Kelly, a primeira wrestler portuguesa a chegar à WWE. Ok. No meio disto, tenho estado a escrever para várias pessoas, vários humoristas, tenho estado a escrever para mim também, tenho estado a compor o meu EP, já tenho um EP gravado. Eu era para lançar um álbum, mas decidi dividir em 2 EPs, porque passou tanto tempo desde que comecei a compor as músicas que as primeiras músicas já não têm identificação nenhuma com as segundas, então vou lançar este EP que já tem 4 músicas gravadas como um EP e o segundo, as outras 4 músicas como outro EP. E quero ver se consigo lançar ainda este ano um e para o princípio do ano o outro. E estou a preparar um solo para março, abril, que espero que o Covid me permita fazê-lo. E entretanto, a aceitar os trabalhos todos que me mandam, que têm sido muitos, de escrita basicamente. Sem revelar muito, o que é que podemos esperar para este novo especial, Soul Stand-Up? Vais na senda do último, de Como Todos Fazem, porque tu fizeste ali uma coisa singular, pelo menos na minha percepção. Fizeste um solo polifónico, há ali um corte, pelo menos um corte, de tu tens uma voz ao início em que apontas os defeitos da comédia atual e depois, ok, como se dissesses, se eu quisesse também fazia isto, e depois partes para a tua. Achei isso muito curioso. Porque normalmente o comediante só tem uma voz enquanto está em palco. Tu tiveste ali pelo menos 2 vozes. Tens razão. Sim, era essa a minha intenção. Aliás, és a primeira pessoa que me aponta isso, que acho que conseguiu apanhar essa, ou que pelo menos a pessoa, eu posso não tê-lo feito bem, mas conseguiste apanhar a minha ideia. Obrigado por isso já agora. Mas este próximo solo será um solo fio de consciência. Tive os meus primeiros 2 solos, foram um bocado mais intervenção social, digamos assim, misturado com depressão e raiva. E o meu segundo solo foi sarcasmo misturado com alegria e euforia. O meu terceiro. E agora este meu quarto eu acho que quero mostrar às pessoas uma parte da minha personalidade que ainda não mostrei muito, que é como é que o meu pensamento se organiza. Eu tenho uma mente ultra dispersa e hiperativa. E quero mostrar como é que funciona isso. Quero mostrar às pessoas como é que eu consigo passar de falar de Israel para discutir Thundercats e porque é que não há relotes de Ifanas na faixa de Gaza. Boa série, ao mesmo boa tempo. série. Boa série. Pois é, espetacular, não era? Eu adorava o Lion. Não falo do remake, saiu há pouco tempo e eu não vi. Não vi também, não vi. Mas é isso que eu quero mostrar, estás a ver? Eu quero mostrar como é que eu consigo partir de assuntos, partindo de um assunto grave, dou por mim a discutir porque é que os piratas não levam mulheres no barco ou porque é que se arriscam tanto para enterrar um tesouro e como é que daqui eu vou para porque é que as laranjas se chamam cor de laranja, será que era porque estavam à mostra e as cenouras estavam no chão, e quero mostrar é isso, como é que funciona a cabeça de uma pessoa hiperativa e quero que as pessoas tentem apanhar esse discurso, portanto, apanhar esse discurso, não, apanhar esse fio narrativo que não tem narrativa, mas que ao mesmo tempo está tudo interligado, é circular. Se eu conseguir fazer isto, vamos lá. Tinhas uns contos e anexaste às crónicas, não foi? Certo, certíssimo. Tenho a ver se consigo comprar esse livro. Ainda está à venda, não está? Não, eu manto o livro. É uma coisa que te deu prazer? O teu processo a escrever um conto difere muito do resto? Sim. Eu gosto muito de escrever contos e por acaso é uma coisa que eu já não escrevo há algum tempo. Como é que eu tenho de explicar? As crónicas são baseadas na realidade, enquanto um conto eu posso dar asas. Eu quando escrevo contos acho que sou mais surrealista, sou muito mais parecido com o Woody Allen, muito mais... É o teu anjo tutelar? Okay. Nos contos é sem dúvida ele. Nos contos é sem dúvida ele. E eu gosto de exercitar esse meu lado mais fora. Eu estou a tentar transportá-lo agora também para o stand-up neste fio de consciência, porque sempre foi uma parte muito presente na minha pessoa, mas às vezes um bocado anulada pela minha parte racional e raivosa e apontada na realidade. Sempre anulou ou sempre se sobrepôs um bocadinho a este meu lado mais pateta, sonhador, infantil, surreal. Quero agora tentar que sejam 50-50, que não sejam 70-30. Há um autor, não sei se conheces, chama-se Donald Barthelme. Se gostas do Woody Allen, certamente vais gostar dele. Há 2 livros que estão traduzidos, estão na editora Antígona. Um é 40 contos, outro é 60, salvo erro. São coleções de... Um tem capa verde, outro tem capa rosa, se a memória não me falha. São livros muito fixes. No conto também tens humor, ou isso é um ingrediente, mas pode ser dispensável? Depende do que eu estiver a escrever. Eu tenho contos... Lá está, vou aparecer portanto outra vez. Eu faço mesmo muita coisa diferente e tenho mesmo muita necessidade de fazer coisas diferentes porque todas elas vão buscar partes diferentes da minha personalidade. É como se fossem fragmentos que cada arte pega. A minha escrita de comédia de stand-up normalmente até aqui era muito alimentada pela minha raiva, enquanto, por exemplo, a música era alimentada pela minha melancolia, a pintura era alimentada pela minha euforia e a literatura, uma parte era alimentada pela minha inocência infantil e outra parte é alimentada pela a minha, como é que se diz?
Vá, foda-se, estava a faltar a palavra agora, caralho. Não devia ter fumado antes. Sim, essa palavra existe, é certo. Isso, caralho, foda-se, eu sabia. Pela minha inadequação ao mundo, ou seja, era pelas duas. A comédia vai muito pela parte da inocência infantil, enquanto os meus outros contos mais pesados vêm muito por me sentir sempre fora de tempo e fora de espaço, no sítio errado, na hora errada. Tenho contos que são, a base toda é humor, e são esses mais, desta minha parte mais inocente, surrealista, infantil, e depois tenho outros contos extremamente, eu não digo extremamente pesados, porque também não são assim tão pesados, mas são mais crus e duros, mais Bukowskianos, se quiseres ir por aí, porque toda a gente imita o Bukowski, né? Toda a gente que bebe 3 copos de whisky e pensa que é escritor imita o Bukowski, como eu também, e tenho essa outra parte de contos assim também. Aliás, eu tinha um livro que comecei a escrever, que um dia vou acabar quando me deixarem, quando tiver tempo livre, de contos mais pesados, muito Bukowskianos, que seriam... não vou revelar aqui agora, depois roubam uma ideia, cabrões. Não reveles. Não reveles. Agrada-te, gostas da prosa, interessas-te pelos poemas? Eu gosto da prosa, da poesia, das crónicas e dos romances. Eu gosto mesmo muito da escrita dele. Não que seja sempre boa. Sim. Há coisas muito más de Bukowski também. Sim, mas quando ele é bom é muito bom, quando ele é mau é muito mau, e quando é mediano é muito mediano. Mas não sei porquê, tem um carisma que sempre me atraiu e continua a atrair. Se fores perguntar às pessoas, àquelas pessoas da maldade do politicamente correta, não às outras, às da maldade mesmo, sim, vão dizer que é por ser um sexista, misógino, machista e por aí adiante. Mas não, acho que é mesmo por ser um underdog. Eu sempre tive uma paixão enorme por underdogs. Se bem que, no final, podíamos chamar um top dog. Continua a ser um underdog, é um gajo que, por escolha. Ele foi underdog por escolha, que ele já podia não ser, mas continua a ser por escolha. Continua a ser um bêbado sem dinheiro, trabalhava nos Correios às vezes para pagar as contas. E o gajo trabalhava como o caraças. O gajo, depois do trabalho, mandava poemas para todas as revistas e mais algumas. A quantidade de recusas que ele teve foi uma coisa absurda. Isso é o que eu digo sempre às pessoas que dizem o que é preciso para ser artista. Eu digo sempre uma capacidade enorme de ouvir não. Eu acho que atualmente, devido ao narcisismo, a maioria de nós é incapaz de ouvir um não. Por isso é que não tens muitos artistas. Por isso é que não tens muitos artistas, tens entertainers, que é diferente. Sim, claro. Porque o artista propõe aquilo que quer propor, o entertainer propõe aquilo que lhe dizem para propor e que vende. Houve muito menos nãos do que o artista. Se estamos a demorar muito tempo, diz que a gente termina a conversa. Deixa-me ver que horas são. Mais 15 minutinhos e tenho que vazar, que ainda vou ter que escrever. Está aqui a pensar numa figura como o Luís Pacheco. O Luís Pacheco, enquanto É escritor, o maior. Mas enquanto editor. Enquanto escritor é muito fixe, a prosa dele é muito fixe, mas enquanto editor, ele é uma figura que já não existe. Graças a ele apareceram figuras. Podiam ter aparecido mais tarde, mas graças a ele apareceram figuras como o Cesarini, o Herberto Helder. Ou seja, esta figura que aposta num gajo que não é ninguém, num gajo que, por norma, faz uma coisa esquisita, eu vou enterrar dinheiro que ele muitas vezes não tinha, para te publicar. Este tipo de figura desapareceu. Ainda existem os mecenas milionários. Né? E agora existem estes gajos dos NTFs ou NFTs ou não sei o quê, que eu não percebo o que é que aquilo é. Eu também ainda mas não tens esse pessoal, pessoal que investe na mesma, não investe nos nossos, naqueles que nós queremos. Investem já com o negócio na cabeça e não investem pelo amor à arte, investem pelo amor ao dinheiro que vão fazer com a arte. Então o Pacheco não estava à espera de ficar rico, o Pacheco queria dar oportunidades. Estes gajos dão oportunidades para ficarem ricos, ou para ganharem mais dinheiro porque já são ricos, ou para ficar bem porque são ricos e precisam de escoar dinheiro, caridade. Ou para mostrar aos amigos que sou tão rico que até posso ajudar um artista que ninguém conhece. A literatura, por muito... à exceção de, por exemplo, um Harry Potter, não é uma coisa que dê muito dinheiro. Há exceções, mas por norma não é uma coisa... não é uma coisa que possa ser especulada como um quadro ou algo assim desse género. E essa figura, como o Luís Pacheco, como o Vítor Silva de Tavares, a memória não me falha, etc. Essas figuras, esses editores, sem eles... dificilmente teríamos os nomes que tivemos. Muito mais tardiamente. Pensar que figuras como o Herberto Helder, o Cesarini, só para pensar nesses dois nomes, podiam não ter existido. Exato, mas também o Miguel Ângelo podia não ter existido se não há um mecenas que lhe paga os quadros, né? Ou se calhar andava a pintar os tetos das trebarias onde trabalhavam os pais. O Renascimento... Não, estou a dizer que mecenas e pessoas que apostaram sempre existiram e sempre vão existir, porque mesmo agora quando aparece um músico alguém tem que lhe dar a mão. Não é ele que chega à editora, assim com a guitarra e diz, olha, trouxe uma guitarra, vou gravar aí dentro. Não, até um caça-talentos que os vê e que diz, olha, estes gajos têm sucesso, ou têm hipótese de ter sucesso, vamos trazê-los para gravar connosco. Essas pessoas ainda existem. Agora, as coisas estão tão mais corporate, ou estão tão mais focadas no negócio, quase só se aposta naquilo que há quase a certeza que tem sucesso.
ainda é preciso apostar, que as coisas não nascem do nada. Pode já não haver, se calhar, tanto, é a figura do romântico que aposta na qualidade. Yeah. Sim, isso. Em vez do negócio, estás a ver? Mesmo o gajo do negócio, ainda é um gajo que arrisca, ele tem que arriscar na mesma. Ele tem que arriscar. Ok, percebo que arrisque, mas no fundo, ainda que muitas das coisas, os dados que tem, possam ser ficções, não lhe dão certezas de nada, mas ele arrisca com o sentimento de ter quase a certeza de tudo. É um risco controlado. E é por isso que vemos, por exemplo, na Netflix, há um sucesso qualquer, de repente aparecem 10 clones. A Netflix, por exemplo, é uma cena engraçada. Sabes que a Netflix aceita quase tudo, desde que esteja com as características técnicas que eles pedem. As câmaras, que tem que ser aquelas e não sei o quê. Eles aceitam quase tudo e põem tanta merda cá para fora sem qualidade nenhuma. Porquê? Porque eles ganham mais dinheiro acertando num sucesso e em 10 flops do que estar só a apostar picuinhas e correrem o risco de não acertarem nenhum. Então é tipo qualidade, e um há de rebentar, e esse que rebentar pagou os outros 10 que falharam. Agora tens muito esta cena do investimento, não investes na qualidade, é negócios, é probabilidades, é criptomoeda, mas em artes. Tenho aqui um pack de 10 artistas, caralho, um deles há de ter sucesso. Vou apostar nestes 10 putos, pá, este que tiver sucesso vai pagar estes 10, depois, estes 9 vão para o caralho depois. O exemplo mais recente é a série o Squid Game. O buzz à volta dessa série foi uma coisa estúpida. Sim. E antes disso, a Casa de Papel. Sim. Casa de Papel foi uma série que em Espanha, a primeira vez que deu, ninguém ligou. A Netflix comprou por uns trocados, reeditou e de repente foi um sucesso mundial e pagou as outras 10 séries que ele investiram mais. Precisam de arriscar na mesma. Eles arriscam é de uma maneira muito controlada. Já não há esses românticos que vão à maluca porque acreditam num artista sem morrerem. Estás a ver? Acho eu. Às vezes estou aqui a falar cheio de certezas e não tenho certezas nenhuma. Atenção, estou só um maluco a falar contigo. Um maluco? Não, 2 malucos. Porque Sim. Para nos entendermos tem que haver aqui algo que nos aproxime. Sim. Mas pensando na figura do gajo do Renascimento, de alguém que ajuda, por exemplo, um Botticelli, um Caravaggio, normalmente essa figura tinha um conhecimento da arte. Ou só dinheiro. Isto não podemos estar a generalizar. Essas figuras tinham um conhecimento razoável do que era a arte. Pelo menos a arte na altura e aquilo que eles entendiam que era aceitável. Certo. É aquilo que tu disseste. Eu acho que o vetor que mais conta é isto dá dinheiro ou não dá dinheiro. E se formos para o YouTube, o critério de qualidade são os números. Não há mais nada. É curioso quando tu vês um artigo, mesmo um artigo que se diz crítico, o que é que diz? Aquele comediante ganhou um prémio, encheu não sei o quê. Não há uma linha a referir-se à qualidade, uma comparação, sei lá. Este baseou-se naquele artista, deu o salto em relação ao seu pai na questão de inspiração. Nada disso, é apenas os números. É um bocado vazio, demasiado encandeado. Estatísticas. É exatamente isso. É a cidade da estatística. Sociedade da estatística e da aparência. Já arranjamos aqui dois nomes. Daqui a bocado é a sociedade da estatística, das aparências e da qualquer coisa. É próprio do pedante inventar nomes para a sociedade. É exato. Nós é que somos vós, caralho. Os outros, esta sociedade de merda, nós é que somos vós, caralho. Olha, espero que tenhas gostado da conversa. Gostei muito, Roberto. Foi muito. Olha, foi das conversas mais fixes que tive nos últimos tempos. Muito obrigado por isto.